Bom dia, minhas queridas e amadas mulheres curadas. Aleluia, Jesus. Mais uma vez estamos aqui nesse mês de propósito, levantando gigantes na nossa casa, não é mesmo? Que propósito maravilhoso que o Senhor nos deu. E hoje nós vamos falar sobre o chamado ministerial dos maridos e a nossa caminhada junto com eles. Amém? Esse é o subtema hoje que o Senhor nos deu. E para esse subtema, nós vamos estar lendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui o Senhor está fazendo uma exortação à perseverança de um chamado, porque o Senhor tem chamado para cada uma de nós e também chamado para cada um dos nossos maridos, daqueles que nos cercam, dos homens que são colocados nas nossas vidas. Às vezes, a pessoa ainda não tem um marido, assim como eu, mas estamos orando por um marido, não é mesmo? Então já colocamos diante do Senhor que o Senhor possa estar abrindo os olhos e ouvidos espirituais desse marido para o seu chamado ministerial. Assim como nós mulheres temos nossos chamados ministerial, os nossos maridos, irmãos, pais, filhos também têm. E o Senhor aqui nessa frase, aqui nesse versículo, ele fala exatamente sobre isso, que ele chamou para isso. Ele nos chamou para isso, para que por meio do Evangelho do Senhor, a gente tome posse da glória dele no Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, minhas amadas, neste mês onde nós estamos intercedendo por maridos, por filhos, por pai, por irmãos, por cunhados, por amigos, enfim, por todos aqueles homens que nos cercam. Que esses homens possam se posicionarem dentro dos seus lares, se posicionarem como chefes do seu lar, como sacerdote do seu lar, como pai amoroso, como marido fiel. Tantos devocionais nós já ouvimos esse mês, cada um mais lindo que o outro, cada um mais verdadeiro que o outro, cada um falando de um subtema diferente, mas todos eles nos levam a um só lugar, que é o posicionamento dos nossos homens. Dos nossos homens, eu digo em título de que cada mulher tem um homem especial na sua vida, seja o seu pai, seja o seu marido, seja o seu irmão, seja o seu filho. Nós devemos orar por todos eles, porque o Senhor quer uma reestruturação de família. O Senhor quer uma família unida. O Senhor quer uma família com base numa rocha, e a rocha é Ele. O Senhor quer uma família estruturada. O Senhor quer uma família firmada em Cristo Jesus. E para isso nós sabemos que o homem, como chefe do lar, como sacerdote do lar, tem um papel muito importante nessa família, nessa estrutura, nessa rocha. Então, se os nossos maridos, eles têm os seus chamados ministerial, que eles possam entender, compreender esse chamado e também
entender e compreender os nossos chamados como mulheres de Deus que somos, para que a gente possa caminhar juntos. Às vezes o chamado do seu marido é um pouquinho diferente do seu chamado, mas isso não impede de vocês caminharem juntos. Isso não impede de você apoiar ele no ministério dele, no chamado dele, ele apoiar você no seu ministério, no seu chamado. E é por isso que nós estamos orando, para que o Senhor dê discernimento a esses homens, para que eles venham compreender o chamado deles, entender e compreender também os nossos chamados, para que a gente possa caminhar juntos, de mãos dadas. Afinal de contas, quando há um casamento, quando há uma união, há uma só carne. Não pode seguir um para um lado e outro para o outro, porque não vai acabar bem. E é isso que o inimigo das nossas almas vem plantando dentro das famílias, desestruturando famílias, fazendo maridos irem por caminhos tortuosos, olharem para pessoas que não devem, se encantarem. O Senhor diz que nós temos que cuidar do nosso olhar, do nosso pensamento, da nossa visão. Então vamos orar, minhas irmãs, por esses homens que precisam verdadeiramente se posicionarem como chefes e sacerdotes do seu lar e se atentarem, abrirem seus olhos espirituais para que eles enxerguem o seu chamado ministerial e para que a gente possa caminhar juntas em uma só carne, neste chamado que o Senhor tem dado para o seu marido, nesse chamado que o Senhor tem dado para você, como filha e serva do Senhor Jesus. E agora eu te peço, vamos orar em nome de Jesus? Paizinho amado, querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, na Tua presença. Primeiramente, Senhor, para agradecer. Agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecer por este mês de maio, onde o Senhor determinou esse momento de oração e de jejum que estamos fazendo, para que nós possamos levantar gigantes dentro do nosso lar, para que homens, maridos, filhos, pais, irmãos possam se posicionarem como chefes e sacerdotes do seu lar, Senhor. Ó Senhor, vá de encontro ao coração de cada homem, de cada marido, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, abre seus olhos e ouvidos espirituais para que ele possa enxergar o teu chamado ministerial sobre a vida dele, para que ele possa também enxergar o chamado ministerial da sua esposa, para que eles venham a caminhar juntos, Senhor, em uma só carne, Pai. Em nome de Jesus, abre olhos e ouvidos espirituais desses homens que precisam se posicionar dentro da sua casa, dentro do seu lar, Senhor. E é assim, Paizinho, que nós te oramos e te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém.